Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo meu vídeo. Eu sou Alex, amigo de vocês. Estou aqui para fazer um vídeo mais uma vez, né? Para que a gente possa estar lendo e aprendendo cada vez mais com a palavra do nosso Deus. Então hoje nós vamos estar lendo aí o capítulo, né? Hoje nós vamos ver aí a respeito do o anjo do Senhor. Deus irá à frente do povo e da nação de Israel. Então a gente vai estar vendo exatamente isso aí. Então, por isso é muito importante que você fique aí no vídeo, acompanhe, assista comigo, para que você cada vez mais tenha entendimento do que a palavra de Deus tem dito, e vai estar aí do lado mostrando para vocês, e vocês vão acompanhar comigo a palavra de Deus, continuando na nossa leitura, que é a leitura do livro de Êxodo. Ontem a gente viu a respeito o que de fato aconteceu com aquele povo de Israel, o que eles perderam por serem rebelde e desobediente à palavra de Deus. Então hoje a gente vai estar aqui lendo, fazendo a leitura, né, do capítulo Êxodo 33, para que você possa compreender melhor, entender. Porque aquele que não entende o seu próprio passado está fadado a sempre viver numa situação de ficar sempre cometendo o mesmo erro. Então isso não é bom. Então por isso é importante, eu estou trazendo essa série de estudo, para que vocês cada vez mais aprendam sobre a palavra de Deus e o que Deus falou e tratou com a nação de Israel no passado. Tá bom? Então hoje nós iremos ler aqui o capítulo Êxodo 33. E o capítulo Êxodo 33, ele vai falar: o anjo de Deus irá diante do povo. Então Deus vai mandar um anjo adiante do povo. Como eu expliquei no capítulo passado, tem um anjo que é o anjo que Deus promete no capítulo 32, que virá depois de Moisés. Esse anjo está com letra maiúscula, certo? E esse anjo com letra maiúscula é o próprio Cristo, a teofania, Cristo que apareceu fora do tempo, que para mim é dupla referência. Isso é normal na palavra de Deus. Deus mandar o profeta falar e profetizar, e Deus falar sobre acontecimentos que acontecem uma, duas, até três vezes ao decorrer das eras do tempo. Isso acontece com a nação de Israel e na palavra de Deus. Não tem problema nenhum. Isso Deus faz quando quer, da forma que quer, a hora que quer e da forma que Ele quer. Ele pode trazer uma palavra dessa forma e dessa maneira. Então desde já fica comigo aí. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima quarta-feira, que você tenha um ótimo dia, e acompanhe comigo a leitura aí do capítulo 33. O anjo de Deus que irá à frente do povo. Esse anjo também aqui é com letra maiúscula, né? Porque a gente está lendo na ARA. Eu vou mudar da ARA para a NVT, tá? Para que vocês, porque a NVT ela tenta trazer por aproximação os escritos do Velho Testamento, que é um pouco diferente das outras versões, que tenta traduzir palavra por palavra e o sentido original pelo sentido original. A NVT ela tenta aproximar a nossa cultura com as palavras que nós falamos hoje, tenta colocar a Bíblia nessa forma que nós falamos. Só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque nessa versão tem algumas coisas que, se você não é um leitor assíduo da ARA, do ARC e de outras Bíblias, você pode acabar sendo confundido por essa versão. Então por isso eu não recomendo para novos membros estar lendo essa versão, a não ser que esteja num discipulado, tendo o auxílio de um professor, um mestre que já compreende e entende as diferenças dessas versões, tá bom? Então vamos para a leitura no capítulo 33, né? Vai estar aí do lado mostrando aí, né? Então você aí participa comigo da leitura, né? Eu vou estar lendo do lado aqui. Deixa eu posicionar a câmera aqui numa posição que pareça que eu estou lendo junto com você, tá bom? Então diz assim, ó. Vai estar do lado aí, tá?
O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Suba a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei essa terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos. Pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel: vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que por um só momento, eu os destruiria. Deixe de usar seus ornamentos, enquanto decido o que fazer com vocês. Então aqui está claro que Deus ainda não tinha decidido o que fazer com o povo. Então o capítulo 32 está correto. Apesar de Deus ter colocado uma punição no povo e muito deles ter perecido, eles tinham que ficar sem usar ornamento, brinco, pulseira, argola no nariz e tudo mais, né, que hoje é pince e todas essas coisas aí. Eles tinham que ficar sem usar até que Deus decidisse o que fazer com eles, porque Deus ainda não tinha decidido o que fazer com eles. Assim, desde quando partiram do monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Sério. Verso 7. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda, fora do acampamento. Isso aqui provavelmente é o tabernáculo já pronto, tá, pessoal? É que ainda vai vir ainda vai vir a parte onde o tabernáculo vai ser feito, mas aqui ele já está, o escritor está adiantando qual era o sentido e objetivo do tabernáculo. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Assim como o Senhor falava com Adão e Eva no jardim do Éden, face a face, pessoalmente, assim também Deus aparecia e falava com Moisés. Mas esse era Cristo, teofania, o anjo do Senhor, Cristo que se revelou, né, a eles fora do templo. É por isso que chama teofania. Cristo que apareceu a eles e falava com Moisés fora do templo. Tá? Deixa eu mover um pouquinho para cá, porque aí eu fico mais perto da câmera, né? Eu quero que o computador fique um pouquinho mais longe. Aí. Quando o povo via a nuvem entrar, acho que eu já vi, né? E falava face a face, como quem fala a um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Nun, ficava na tenda, tá? Então vejam bem, aqui é o capítulo 33, do 1 até o capítulo 11, tá? Então, nessa primeira parte, então aqui o fala e explica como o Senhor falava com Moisés face a face, como se fosse um amigo falando com ele, né? E depois disso, Moisés vê a glória do Senhor. Então vamos ver agora como se deu esse negócio de Moisés ver a glória do próprio Deus. Então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem viria comigo.
declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com seu favor. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Então Moisés fala, eles são teu povo. Então Moisés disse, eu não os acompanho. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com seu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e eu conheço pelo nome. Moisés disse, então peço-me que mostre a tua presença gloriosa. Então agora Moisés quer ver a presença de Deus, ele quer ver o próprio Deus. O Senhor respondeu, farei passar diante de você toda a minha bondade, anunciarei diante de você o meu nome. Javé, o Yahvé, o Yahu, que é o nome de Deus. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Então a soberania de Deus. Deus é quem decide o que fazer com aquilo que é seu. Tá? Então Deus está ali falando para Moisés, Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda, fique nesta rocha perto de mim. Moisés, quando está falando sobre isso, ele está lá em cima no Monte Sinai. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha, e eu cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Pois tirarei minha mão, depois tirarei minha mão, e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Então Deus não está se revelando ao povo de Israel, e ele de fato não pode se revelar que é na pessoa do Filho, por isso Deus não pôde revelar o seu rosto, então ele cobriu, passou, dando as costas para Moisés, ele tira a mão e Moisés vê o Senhor Deus pelas costas. Agora só que tem um porém. É interessante porque teve uma outra pessoa que ele procurou ver. Ele procurou ver o Senhor também, que é Elias. Elias também procurou ver o Senhor. E quando Elias procurou ver o Senhor, ele procurou o Senhor em tudo quanto é canto, só que ele viu o Senhor numa calmaria e num momento muito calmo, Elias. E o mais interessante é que quando Jesus ele chama Pedro e João e sobe ao monte, aí não se tem certeza qual, se é o Monte Nebo, se é um outro monte lá no norte de Israel, e Jesus se transfigura. E Jesus aparece, e aparece Moisés e aparece Elias conversando com o Senhor Jesus. E Jesus, ele se transfigura, ele tem num lapso de um momento para que Pedro e João vissem a glória do Senhor. Acho que é Pedro e João, não, acho que não é Tiago, não, acho que é Pedro e João. Num lapso do momento, eles veem o Senhor Jesus glorificado como sendo Deus. E o mais interessante é que esse momento que Elias está conversando com o Senhor e Moisés está conversando, a mesma situação de Elias, de calmaria, e a mesma situação de Moisés, também de calmaria em cima do monte, é a mesma situação que Pedro e João acompanham. É a mesma situação. Então existe uma teoria, não é só teoria, é uma hipótese, sobre que
Será que Jesus, ele, toda vez que ele aparece no Velho Testamento, é o próprio Senhor, da sua forma física, depois de ter nascido de Maria, ele fez, é uma hipótese, tá? É hipótese, teoria. Ele fez a viagem do tempo e retornou naquela época, porque ele tendo carne, ele teria contato, né, físico, que nem ele apareceu para Abraão. Ele apareceu várias vezes antes dele vir em carne. Se ele é o próprio Cristo, então será que durante algum tempo da vida dele, do ministério dele, quando ele saía sozinho para orar e mais ninguém via ele, nem sabia onde ele estava e o que ele estava fazendo, será que o Senhor não estava numa viagem do tempo, retornando ao passado para poder tratar dessas questões e falar sobre isso? Isso ninguém sabe, né? Tá? Eu peço para que ninguém passe isso adiante, que é apenas uma teoria, né, de quem acompanha, né, o mundo e as ideias do mundo, né, que aí tentam criar uma ideia de que o homem pode viajar no tempo e voltar no tempo, tá? Isso aí é teoria, né? Então eu só faço eu fiz essa digressão só para colocar essa ideia, né? Porque é interessante. Eu de fato não firmo e não acredito nisso e não ponho isso como certeza, porque a Bíblia não fala e não conta nada disso. E outra, Jesus, ele já existia como cordeiro desde o princípio do mundo, é isso que fala Apocalipse 13:8. Então podia muito bem, porque Jesus comeu com Abraão, né, lá no monte, lá quando ele estava no Cavalhais de Manre, ele comeu junto com Abraão. Então se ele comeu junto com Abraão é porque ele tem um corpo físico. Então não importa. O que importa é que o Senhor Deus é poderoso para Cristo existir e poder comer antes, e também é poderoso para ter feito uma viagem no tempo quando Jesus tinha o seu corpo físico, tá? Mas isso é apenas hipótese e teoria, tá? Isso é apenas uma hipótese aí, né? Já que o mundo fala de viagem do tempo, que pode haver retorno, o mundo tenta, né? Esse cientificismo aí fica pregando, alegando que tem como ter viagem no tempo, né? Mas eu creio que talvez isso não seja o caso, tá? É apenas uma fala minha colocada aqui, porque é muito interessante, né? Porque a mesma condição de Moisés em nuvem e fumaça, Elias também em nuvem e fumaça, né? E uma brisa que se chama fumaça, que é a brisa, né? As nuvens que cobriu ali, e é no mesmo local onde Moisés falou com o Senhor. Elias está no mesmo monte, né? É interessante que é no mesmo monte, né? Só que Elias está num tempo e Moisés está em outro tempo. E o Senhor Jesus está em outro tempo. Então já pensou se Jesus de fato, né? Uma hipótese. Jesus fez uma viagem no tempo e uniu ao mesmo tempo. Ele colocou Moisés do passado, Elias de outro passado, quase 700 e poucos anos depois, né? Que o povo passou 490 anos no tempo do juízo, depois veio mais um tempo, os reis de Israel, né? Então, já imaginou Deus fazendo esse sincrotismo, né? Esse sincretismo de tempo, colocando, né, os três em tempos diferentes, mas se contando num único momento. Seria interessante se isso for real, né? Mas isso, meus irmãos, é apenas um comentário que estou falando com vocês. Não passe isso para frente, isso não é doutrina bíblica, isso não existe, tá? É só para a gente ter uma ideia de que, né, Deus, tudo é possível, né? A Deus é possível todas as coisas, Jesus diz. Mas não é isso que eu acredito e não é isso que é firmado a minha ideia e a minha crença, tá? A minha crença é que, de alguma forma, Deus fez um milagre ali e falou, né? Porque até então a fala de Jesus com Moisés e Elias é uma fala diferente da situação em que estava Elias e que estava Moisés vivendo. São falas diferentes, propósitos diferentes. Então pode muito bem o Senhor Jesus ter trazido ali o espírito de Moisés e Elias, né? Porque Moisés já estava morto, enterrado, seu corpo físico
vai ser ressurreto, ou foi ressurreto lá em Mateus 27, 28, quando a ressurreição e os túmulos em Jerusalém são abertos e muitos santos foram vistos. Então Moisés provavelmente já foi ressurreto, mas na hora que Cristo aparece, para que Cristo fala com Moisés e Elias, Moisés ainda está morto, só o espírito. Então Deus pode ter trazido tanto Elias em corpo como Moisés ali na sua presença, e o conteúdo era sobre ele ir para Jerusalém e morrer, e ser escarnecido e morrer, porque o Evangelho fala disso, tá? Então aqui é só uma pimentinha, né? Só para a gente poder, né, tá deslumbrando como que Deus é maravilhoso e como que o Senhor Jesus, ele chamou Elias e Moisés, né, de tempos diferentes, né, e assim dando um testemunho, né, da época da lei, da época de Moisés e o povo de Israel, e Elias, que é da época dos profetas, né, porque Elias era profeta das 10 tribos de Israel, que se separou da tribo de Judá, onde tinha o livro da lei e a arca da aliança, que estava lá em Jerusalém, no templo, o qual Salomão fez e construiu para o Senhor habitar com seu povo. Então são épocas diferentes e colocações diferentes, e o fato é que ninguém pode ver a presença de Deus. Então, como Cristo, ele está para vir, e ele estava ali se mostrando ao seu povo, então isso significa que Jesus, o Deus glorioso, ele, no tempo dele mesmo aqui na terra, ele pôde então se revelar completamente a Moisés, e Moisés viu de fato o Senhor. Agora Moisés vê de fato o Senhor, né? Moisés agora, ele não vê só a mão, né? Quando Jesus se transfigura na frente de João e Pedro, agora Moisés de fato agora conseguiu ver de fato a face do próprio Senhor Jesus Cristo. Viu a face do próprio Deus. O que não poderia ser mostrado na época que Moisés e Elias eram vivos, porque ninguém podia ver a presença do Senhor. Por quê? Porque todos aqueles povos em volta tinha, né, uma tríade de deuses, né, que eles adoravam e seguiam. Então, como Israel tinha que adorar o único Deus verdadeiro e Senhor, então Deus não se revelou ao povo dessa forma e dessa maneira. Deus se guardou e só foi se revelar como Pai, Filho e Espírito Santo na mordomia da igreja, do povo de Deus, que somos nós. Tá bom? Então, só para a gente fechar isso aqui, vocês, para ter esse entendimento aí, né? Então vamos encerrar por aqui. Agradeço você que ficou até aqui agora. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima quarta-feira de novo. E muito obrigado por ter ficado até agora. Deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe para que mais pessoas possam assistir meu vídeo e ter esse entendimento dessas palavras de Deus. E nós vamos continuar, né, no próximo capítulo, que aqui se encerra esse capítulo, e nós vamos para o capítulo 34, né? Então eu estou parando aqui no capítulo 30. Eita, meu Deus. Capítulo 33, e nós vamos para o capítulo 34. A próxima leitura será no capítulo 34, tá bom? Então, não se esqueça de dar seu joinha, seu like, deixa aí no comentário uma fala sua. Não se inscrever no canal da minha igreja, o link está na descrição desse vídeo abaixo, no YouTube, no Hub, e no Facebook está acima. Também não se esqueça aí, né, de tá aí me ajudando, né? Eu preciso trocar esse computador o qual eu uso, um Core i3, está muito lento, preciso trocar por causa da tecnologia. Estou tendo que fazer 2 tipos de gravação, estou tendo que gravar a tela do computador, só a Bíblia, e gravando o vídeo no meu celular, para depois no programa eu unir os dois. E isso dá muito trabalho, fazer essa sincronia de fala no computador, gravando a tela que é a Bíblia e gravando aqui. Então, o número do meu Pix é o número do meu telefone e também do meu WhatsApp, que é o 87988254043, Alexandro do Santo César, né?
branco do Bradesco. Então fica aí para vocês, caso vocês possam me ajudar. E me ajude aí para que eu possa trocar isso no meu computador, para mim também fazer transmissão na minha igreja com maior qualidade de vídeo. A gente precisa fazer as transmissões na igreja com melhor qualidade de vídeo, porque eu estou tendo muito problema, né? Na hora de transmitir tem que ficar transportando um computador muito grande, que é o computador dos meus filhos, né? O qual eles usam em casa, né? E que é um computador muito bom, mas é deles, não é meu, então eu tenho que ficar transportando, carregando. Isso é perigoso, cair e quebrar. Então eu preciso comprar um notebook que seja um Core i5 no mínimo, com a placa de vídeo, para poder tá fazendo com maior qualidade esses vídeos para vocês e também tá fazendo na igreja. Então o número do Pix é 879-8825-4043. Muito obrigado você que ficou aí até agora. Deus te abençoe, tenha uma ótima quarta-feira e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser e o há de querer.